Olá, seja bem-vindo a mais um curso do EADeptus. Esse é o curso de Astrologia Hermética. Meu nome é Marcelo Deldébio, eu sou coordenador do site Teoria da Conspiração e eu estudo astrologia desde 1995. Então, acho que como você, leitora, meu primeiro contato com a astrologia foi com essas revistinhas e eu sempre achei que a astrologia fosse uma picaretagem gigante. Um dia um amigo da Rosa Cruz convidou para ele estava dando um curso de astrologia. Eu falei, puta, eu vou lá para pegar esse picareta para ver esse negócio. E ao contrário do que está explicado no mundo profano, quando ele começou a passar as explicações do que é a astrologia hermética dentro da Ordem Rosa Cruz, dentro da maçonaria, né? Então a astrologia que Isaac Newton estudava, que Aleister Crowley estudava, que Fernando Pessoa estudava, a gente começa a perceber que é uma coisa extremamente complexa, extremamente intrincada e organizada. E que praticamente não tem absolutamente nada a ver com o que as pessoas acreditam que seja a astrologia. Então, dentro do mundo profano, as pessoas acham que a astrologia é aquela bosta de você estar dividido em 12 signos e é isso aí, vai prever o futuro, e você vê o horóscopo do dia que passa no metrô, e a vida de 1/12 do mundo é igual. E é óbvio que isso é absurdo, e qualquer pessoa inteligente ia achar isso completamente retardado. O problema é que isso não é astrologia, e nunca foi astrologia. Então a astrologia, ou a ideia da conexão com os astros, está muito ligado à noção de reencarnação e à noção espiritual. Então a gente entende que daqui da Terra, em Malkuth, quando a gente está encarnado como uma centelha divina, tudo o que acontece externamente acontece internamente. Então, dentro da astrologia hermética, os planetas, eles não emanam energia, eles não controlam nada. Do mesmo jeito que o seu relógio não fabrica as horas, ele apenas mostra as horas, a posição dos planetas no céu, ela não fabrica a tua energia, ela apenas mostra aonde está o funcionamento desse grande computador celeste que é o nosso sistema solar. Então, cada pessoa, quando ela encarna, ela manifesta o que nós, dentro do hermetismo, chamamos de verdadeira vontade. E para a gente ter uma ideia do que é essa verdadeira vontade, como vontade do universo, ele nos mostra através da posição da geometria do sistema solar naquele momento do tempo e espaço. Então, o mapa astral, dentro do ponto de vista da astrologia hermética, é simplesmente o mapa da posição energética de cada uma das esferas da sua árvore da vida pessoal, daquele tempo e espaço na qual você se manifestou aqui em Malkuth. Então a gente vai entender ao longo desse curso que as esferas elas estão ligadas diretamente aos chakras. E a maneira como esses chakras vibram, mais forte, mais intenso, mais emocional, mais intelectual, vai lhe dar mais ou menos a ideia de como você funciona. Então hoje eu consigo falar para você que se a gente está aqui encarnado nessa biomáquina, o nosso cérebro pode ser o software e o mapa astral são os parâmetros de configuração desse software. Então quando você vai encarnar, pouco antes da sua encarnação tem toda uma preparação espiritual do lado de lá. E aí você vai ver e falar assim, eu preciso completar minha missão. Então eu quero ser um músico, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. E para você se dar bem nessas áreas, você precisa de determinados tipos de comportamentos em determinadas áreas. Então quando você planeja isso daí, dentro da sua fagulha divina, ela já vai determinar ao mesmo tempo o tempo e o espaço. Então onde você vai nascer e quando você vai nascer, para você conseguir realizar essa verdadeira vontade de uma maneira mais efetiva. E aí, a hora que você nasce, você vai ter essa característica energética. Então esse é um ponto. Então você vai ter esses chakras vibrando dessa maneira que a gente consegue analisar através do mapa astral. Um outro ponto que precisa ser importante para esse curso, numa definição, é que tudo no universo vibra. Então se tudo está vibrando, tudo tem uma característica. Então você pode entender que, por exemplo, estar dentro de um cemitério é muito diferente do que estar dentro de uma biblioteca.
que é muito diferente que está dentro de um campo de futebol, que é muito diferente que está dentro do escritório. Que cada um desses locais também vibra. Então tá numa cachoeira, ou tá numa beira do mar, ou tá numa pedreira, também te traz sensações diferentes. Se não fosse assim, dentro da Umbanda, você não ia precisar fazer despacho para Iemanjá no mar, ou para Xangô numa pedreira, ou para Ogum numa estrada de ferro, etc. Qualquer lugar era um lugar. Mas as entidades do lado de lá entendem que essas vibrações e essas firmezas, elas trabalham melhor se você conseguir vibrar a energia desse orixá, né, desse ser elemental, dentro de uma manifestação na Terra na qual já esteja em harmonia com essa vibração. Ou seja, se você gosta de estar numa biblioteca, mas se sente mal num cemitério, é porque a sua vibração pessoal ou algum dos seus chakras vibra em ressonância com a energia dessa biblioteca. E acaba vibrando com uma dissonância em relação a essa energia do cemitério. E assim por diante. Então existem profissões que você acha simpática e existem profissões que você tem antipatia de cara. Até mesmo tem pessoas que você encontra, nunca viu antes, mas você se sente simpático a elas ou extremamente antipáticos a elas. Então tudo isso são interações magnéticas ou interações energéticas vindo desses chakras. Então nós somos como se fossem ímãs que estão o tempo inteiro vibrando dentro dessas energias. Quais são essas energias? Que a gente consegue colocar e analisar através de um mapa astral. Então, o teu mapa astral, ele vai te dizer que situações você se sente melhor e como você funciona melhor em determinados pontos da sua vida. Então, por exemplo, nós vamos estudar mais para frente que a energia de Câncer é a energia de tomar conta, a energia de mãe. E a energia de Escorpião é a energia que toma conta do grupo, da estrutura. Então, uma pessoa que tem muita energia de Câncer, ela pode ser contratada, por exemplo, para ser RH de uma empresa na qual a função dela vai ser demitir pessoas todos os dias? Claro que pode. O problema é que ela ia se sentir mal e ia chegar em casa arrasada todos os dias. Porque a natureza dela ia se satisfazer muito mais se ela estivesse trabalhando numa creche tomando conta de criança, por exemplo. Então a ideia da astrologia é que você examine esse mapa, examine esses planetas e entenda quais vibrações funcionam mais harmonicamente com a sua vibração natal. E a partir daí você pode procurar uma profissão, uma companheira, um hobby, um projeto que entre em ressonância com essas energias. E aí quanto mais próximo você tiver dessa vibração, mais próximo da sua verdadeira vontade você vai estar. Ao longo desse curso, então, nós vamos estudar todos os elementos de construção de um mapa astral, para você poder entender bem como é que esse processo funciona. Então, a princípio, nós vamos ver quais são as energias básicas do universo, então, o que é o Yin e o que é Yang, o que seria um signo expansivo e o que é um signo introspectivo. Daí, a partir daí, nós vamos estudar os 4 elementos, então nós vamos entender quais são os signos do fogo, então, Áries, Leão, Sagitário, que são os signos da vontade. Nós vamos entender os signos da água, que são os signos mais voltados para o emocional. Então nós temos aí Câncer, Peixes e Escorpião. Nós temos aí os signos do ar, que são os signos mais ligados ao intelecto, as mensagens, as comunicações, as aventuras e experiências, que são Gêmeos, Libra e Aquário. E finalmente os signos da terra, que são os signos de praticidade, de realização, de enfiar a mão na massa, de manifestar, que é Capricórnio, Virgem e Touro. Em seguida, nós vamos estudar as qualidades desses signos, que são cardinais, fixos e mutáveis. Então, cada um desses signos também vai ter uma qualidade. Então, nós temos os cardinais, que são os signos espirituais de liderança e de expansão, que seriam Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Nós temos os signos mutáveis, que são os signos que trabalham na mente, que trabalham no interior da pessoa, que trabalham com a nossa qualidade de pensar e administrar intelectualmente, que são Sagitário, Peixes, Gêmeos e Virgem.
E finalmente nós temos os signos fixos, da qualidade fixa, que são os signos que concretizam alguma coisa. Então eles trabalham dentro do plano material, que são Leão, Escorpião, Aquário e finalmente Touro. Depois disso nós vamos estudar também o que são as oitavas, porque dentro de um mapa astral você não vai dizer se você está utilizando essa habilidade para o bem ou para o mal, ou para o altruísmo ou para o egoísmo. Então as oitavas elas definem como você trabalha essa energia. Então, por exemplo, uma energia muito poderosa de Gêmeos, de trabalhar com palavras, códigos e símbolos, pode representar uma pessoa que seria um excelente repórter, um narrador, um escritor maravilhoso, ou um completo mentiroso, manipulador de notícia, ou um estelionatário, um 7-1. O mapa ele não vai te dizer se a pessoa é um excelente jornalista ou se o cara é um estelionatário terrível. Se ele é um grande enfermeiro ou ele é um grande pedófilo. O mapa ele vai dizer assim, você tem grande capacidade de lidar com palavras. Você tem grande capacidade de lidar com crianças. Você tem grande capacidade de demonstrar coragem. E assim por diante. O livre-arbítrio vai determinar a nossa oitava. Ou seja, dentro dos nossos padrões, que tipo de atitudes nós estamos tomando. Por isso que dentro do hermetismo e dentro da alquimia, a gente nunca fala em criar nada. A gente sempre vai estar trabalhando com transformar o chumbo em ouro. Em seguida, nós vamos estudar os planetas que correspondem às esferas dentro da árvore. Então nós vamos estudar Malkuth, que corresponde ao nosso ascendente. Nós vamos estudar Yesod, que corresponde à Lua. Nós vamos estudar Tiferet, que corresponde ao Sol. Nós vamos estudar Hod, que corresponde a Mercúrio, ou como a gente pensa. Nós vamos estudar Netzah, que corresponde a Vênus, ou como a gente sente. Nós vamos estudar Gevurah, que corresponde a Marte, ou como a gente briga, ou como a gente gasta a nossa vontade. Nós vamos estudar Hesed, que é Júpiter, o grande benéfico do zodíaco. Nós vamos estudar Binah, que é o Saturno, grande limitador. Nós vamos estudar Urano, que aí a gente já está falando dos planetas transpessoais. Urano, Netuno e Plutão. São planetas que não afetam pessoas, mas afetam grandes grupos kármicos de encarnação aqui na Terra. Então todos esses planetas e todas essas esferas vão ser estudadas na segunda parte do nosso curso. E também todas as nossas correspondências. Então nós vamos ver todos os planetas vibrando com todas as energias e como é que isso se manifesta. E finalmente nós vamos estudar as 12 casas zodiacais, que são os locais onde dentro do mapa essas energias vão estar melhor manifestadas para a sua verdadeira vontade. E assim com a combinação de planetas, signos e casas, no final desse curso você vai ser capaz de identificar e examinar qualquer tipo de mapa astral e suas qualidades básicas. Espero vocês no próximo bloco, onde a gente vai começar a explicar um pouquinho qual é essa correlação da árvore da vida com a astrologia.